amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Primeiramente eu queria dizer a vocês que o espetáculo que a torcida do Flamengo protagonizou ontem no Maracanã e que acabou nos gerando 4 milhões de renda foi sensacional. Como eu digo sempre a vocês, a ciência recomendou, a nação apoiou, o time rendeu em campo aquilo que no meu entendimento não foi o suficiente, mas eu não tenho dúvida, o resultado também é parte da influência que a torcida teve empurrando o time para frente. É verdade, houve alguns descontroles no protocolo, algo inerente não ao processo, mas ao ser humano, mas eu quero aqui dizer a vocês que para mim continuo entendendo que o evento foi um sucesso, porque todos que estavam ali estavam vacinados, todos que estavam ali fizeram teste, portanto o nível de segurança era realmente muito alto. Isso está acontecendo em todo o mundo. Portanto, o jogo de ontem teve a influência positiva da torcida do Flamengo no que diz respeito à questão financeira e à questão esportiva também. Tenho certeza absoluta, os jogadores se sentiram muito bem com a nação presente no Maracanã. Quero aqui explicar para vocês. Tenho, de certa forma, recebido alguns comentários, desde do vídeo de ontem, de pós-jogo, como nessa tarde também. Quero explicar para vocês aqui o meu posicionamento, o meu pensamento de maneira mais pormenorizada sobre o que aconteceu ontem dentro de campo. É verdade, o Flamengo ganhou de 2-0 e não ganhou de um time ingênuo. Essa daí é a minha preocupação, é aí que reside todos os motes de afirmações que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem e no vídeo de hoje, ou seja, nas lives que nós fizemos, sobre o que pode acontecer na quinta-feira seguinte. Barcelona de Guayaquil, meus amigos, é um bom time. O Barcelona de Guayaquil pode não ter muita tradição, apesar de que já disputou final de Libertadores, apesar de que está classificado para as semifinais dessa competição, mas realmente é um bom time. O Barcelona de Guayaquil não chegou por convite, como disse o Renato. O Barcelona de Guayaquil chegou pelos seus méritos, inclusive fez uma campanha na primeira fase melhor do que a campanha do Flamengo, razão pela qual nós vamos ter que decidir essa vaga lá. Ontem mesmo eu estava averiguando o que a imprensa equatoriana dizia sobre isso, a imprensa argentina, uruguaia, e todos diziam realmente que a vantagem foi expressiva, no entanto, não tão expressiva assim para poder referendar a tranquilidade que eu estou vendo por parte de muitos componentes da torcida rubro-negra e que não pode ser realidade dentro do nosso elenco. Barcelona de Guayaquil, meus amigos, ontem entrou dentro de campo com o propósito de vencer a partida. O time do Barcelona de Guayaquil, no meu entendimento técnico, até os 20 minutos, até o primeiro gol do Bruno Henrique, era melhor do que o Flamengo. O Diego Alves fez intervenções belíssimas. O resultado do jogo poderia ter sido completamente diferente do que foi, não fosse as intervenções do Diego Alves. O Barcelona de Guayaquil travou um jogo com o Flamengo que eu sinceramente não esperava, um jogo franco, um jogo de lá e cá, como já é praxe utilizar essa expressão no futebol. Um time que adiantou as suas linhas de marcação, um time que explorou a dificuldade que o Flamengo estava tendo em sair com a bola, um time que começou a imprensar o Flamengo e nesses primeiros 20 minutos dominou realmente as ações no jogo. Então, isso é verdade que, como eu falei, o Diego Alves se destacou. O Flamengo foi obter determinada tranquilidade depois do primeiro gol. Foi aí que o companheiro Andréas Pereira começou a jogar muito bem. Foi aí, meus amigos, que o nosso ataque começou a se articular de maneira apoiada. Foi aí que os valores individuais acabaram definindo o jogo, a partida. Fernando, isso é um demérito para o Renato? De jeito nenhum, o Renato tem muito mérito. O Renato dá liberdade de movimentação para os nossos jogadores, o Renato motivou os nossos jogadores. Tem muita gente que critica o Renato por isso, e dizem que ele é apenas um animador de vestiário, mas eu quero entender aqui junto com vocês que a motivação é um fator preponderante de um líder.
E ele sabe realmente motivar o líder. Ele é realmente um grande gestor de elencos. Aliás, não pode ser tão veemente assim, com o propósito de não ferir suscetibilidades no elenco, a ponto de não promover determinadas substituições. Isso aqui nós vamos criticar ainda no vídeo de hoje. Mas eu quero dizer a vocês que esse placar de 2-0 não está definido. O Flamengo poderia, como correu vários riscos, mas o Flamengo poderia ter terminado o jogo de ontem com um placar realmente desfavorável, e nós sabemos muito bem o que vale uma partida que tenha gol qualificado. Se por acaso o Flamengo tivesse tomado gol, e não tomou em função das defesas que o Diego Alves fez e de intervenções que a nossa zaga naturalmente também nos proporcionou, se o Flamengo tivesse tomado um gol, a nossa situação ficaria muito difícil lá. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês, a nossa situação ela é difícil ainda. O Flamengo não está classificado. Um placar de 2-0 é facilmente reversível. Quer dizer, que retificar o termo. Não é facilmente reversível, mas é um placar com muita possibilidade de ser revertido. Sai um gol no início do jogo, sai um gol no final, vai para os pênaltis, e aí aquela aleatoriedade que nós já conhecemos. Portanto, o Flamengo ontem, meus amigos, alcançou uma vantagem que de certa forma nos gera determinada tranquilidade, mas não tão tranquilos assim estaremos a ponto de imaginar, como eu tenho visto alguns dizendo, inclusive me fazendo críticas, de que o Flamengo estaria classificado. Não, não está classificado. O Flamengo tem alguns erros que são cometidos individualmente. Meu entendimento, a torcida apoiou muito o Isla, deveria ter apoiado quando foi substituído, gritou o nome do jogador, é assim que tem que ser. A nação rubro-negra se comportou muito bem ontem, não vaiou o Isla, não vaiou o René, não vaiou o time do Flamengo, não vaiou nem o Vitinho, mas que está acostumado a vaiar. Mas de fato, o Renato precisa observar, e aí eu me remeto ao início do vídeo quando eu disse que ia explicar. A gestão de elenco ela é muito importante. Não perder o vestiário, que é uma outra expressão comumente utilizada no futebol, é muito importante. O Renato tem o vestiário nas mãos, mas é preciso realmente entender, por exemplo, que o Flamengo não está ganhando profundidade pelos corredores laterais em função das atuações dos nossos dois laterais. O René, que está substituindo o Felipe Luiz, e o Isla, que é o titular da equipe. Ontem, na pouca minutagem que o Mateuzinho teve dentro de campo, ele mostrou claramente que é mais agressivo, ele mostrou claramente o que é ir ao fundo. O Mateuzinho conseguiu chegar ali algumas vezes. Eu não acho que o Mateuzinho seja a panaceia, ou seja, um remédio para todos os males, mas eu acho realmente que ele está muito melhor do que o Isla. Então, o torcedor, quando sai do estádio, e não foi o caso ontem, mas o torcedor que, eu vou dizer aqui, aquele que não estava dentro do estádio, realmente comemorou muito, como eu também comemorei, mas a torcida ontem saiu do estádio, eu diria até, em função de muitos que eu conheci, de maneira frustrada, porque realmente nós imaginávamos que pudéssemos ter feito mais gols. Como nós poderíamos ter tido mais gols nesse placar se nós não tivéssemos perdido tantas oportunidades? O problema é que o Diego Alves atuou do outro lado também, e o Barcelona de Guayaquil conseguiu equilibrar aquele jogo, nos atacando sem se defender. É verdade que quando terminou aquele primeiro tempo, com o jogador expulso, tudo que o Barcelona de Guayaquil queria era realmente ganhar ou perder aquele jogo apenas por 2-0, mas eles tentaram, eles chutaram para o gol, por várias vezes as bolas foram alçadas da nossa área, eles tocaram muitas bolas ali na entrada da nossa área. Isso realmente, meus amigos, é bastante preocupante. Eles chegaram várias vezes com um a menos. Então, eu não estou aqui, de maneira alguma, falando qualquer bobagem, quando eu digo aqui que o Flamengo correu riscos. E que esse jogo, agora, quinta-feira que vem, no dia 29, é extremamente perigoso. Porque é perigoso. É um jogo que o Flamengo vai enfrentar o time do Barcelona com público, vai enfrentar um time que quis jogar de igual para igual aqui no Maracanã ontem. É preciso que você entenda, rubro-negro,
que o Barcelona de Guayaquil foi melhor do que o Flamengo em muitos momentos da partida, inclusive até, eu diria, que o Barcelona, em alguns momentos do segundo tempo, com um a menos, foi melhor do que nós. Enfim, e o Flamengo, de fato, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, eu quero dizer o seguinte, não tem nada garantido. A classificação, ela não está estabelecida, ela não está referendada. Tem mais 90 minutos, o Flamengo jogou 50% desse duelo, então nós temos que ir na semana que vem com muita seriedade. Eu quero voltar a dizer a vocês o seguinte, ontem o Andréas, principalmente depois do primeiro gol do Bruno Henrique, jogou muito bem, mas no segundo tempo o Renato Gaúcho fez algumas intervenções que realmente eu não achei muito apropriadas. A torcida estava pedindo muito o Thiago Maia ali no segundo tempo, ou melhor, como titular, e o Andrés Pereira na frente. Ontem, quando isso aconteceu, eu quero dizer aqui que acho que o Flamengo perdeu o meio-campo. O que é perder o meio-campo? É o Flamengo não conseguir se estabelecer, é o Flamengo não conseguir sequer jogar de maneira apoiada. O Thiago Maia, no meu entendimento, tem obviamente predicados ofensivos, mas ele é mais defensivo do que ofensivo. Então o time perdeu o meio-campo ali. Eu vi o Andrés Pereira por várias vezes jogando na meia esquerda, tentando ali em vão até se associar com o René, que burocrático que era, estava ali no meio-campo. Então o Flamengo não estava conseguindo jogar pelos corredores laterais. Passou a jogar ali pelo lado direito depois que o Mateuzinho entrou no campo. E do lado esquerdo, até o Andrés Pereira tentou jogar por ali antes do Michael entrar. Então, o Flamengo perdeu aquele meio-campo. O Renato, meus amigos, ontem acabou participando de maneira direta para um domínio do jogo em certos momentos do Barcelona de Guayaquil, que nos gerou muitos riscos. Inúmeras bolas foram alçadas na área. O Flamengo não tem aquela marcação alta, realmente não tem, que nós estávamos acostumados. O Flamengo deixa o adversário jogar. E isso, meus amigos, lá no Equador, na segunda partida, pode ser realmente muito perigoso. O Renato hoje ele tem uma estratégia de sair em contragolpes. Ontem perguntaram para mim, inclusive na live, se eu consegui enxergar semelhanças nesse time do Flamengo com o de 2019. E eu não vejo nenhuma semelhança. Eu vejo que o time tem muita liberdade, eu vejo que o time está muito motivado, mas eu vejo que o Flamengo não marca sob pressão, que o Flamengo deixa jogar, que o Flamengo marca individualmente nas bolas paradas, ou seja, tem uma série de modificações que o Renato promoveu na equipe e que, no meu entendimento, fazem o time correr algum risco. Então, meus amigos, o Barcelona de Guayaquil esteve ontem no Maracanã para jogar frontalmente contra o Flamengo de igual para igual. Em alguns momentos da partida foi até superior, em função de uma equipe que qualitativamente é melhor do que a equipe do Barcelona de Guayaquil. Nós acabamos vencendo a partida, mas coletivamente eu quero dizer a vocês aqui que acho até que o Barcelona de Guayaquil se armou melhor do que o Flamengo. Não sou apenas eu que digo isso. Então, muito cuidado para o jogo de quarta-feira que vem. É preciso que nós tenhamos seriedade e que entendamos que o Flamengo correu riscos na noite de ontem e esses mesmos riscos que não pode correr na semana que vem. O Flamengo precisa cuidar-se dentro de campo, o Flamengo precisa prover-se de estratégias que sejam mais seguras dentro de campo, que nos tornem mais sólidos, que não nos faça correr tantos riscos como nós corremos. Porque o herói da partida, a maior parte das pessoas dizem que foi o Bruno Henrique, e eu acho até que ele foi um dos heróis, mas para mim o elemento principal do jogo de ontem foi o Diego Alves. E quando isso acontece com um jogador contra um time que está jogando com a mais, é muito perigoso, principalmente quando você vai jogar a segunda partida decisiva, essa sim decisiva, lá no campo do adversário com torcida. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma boa noite de quinta-feira para vocês.